Sabe aquela sensação de ser a ovelha negra no almoço de domingo? Você tenta explicar que o problema não é A ou B. Fala sobre a estrutura do sistema, do modelo econômico, do momento que o Brasil vive atualmente. Mostra a realidade para as pessoas e ninguém entende. Ou pior, acham que você está fantasiando. A verdade é que pensar com a própria cabeça no Brasil é um exercício solitário. E é exatamente por isso que existe a revolução da consciência. Esse é o momento de você começar a pensar por você, de olhar para as notícias e saber separar o que é ruído do que realmente importa, de desenvolver critério próprio para tomar as suas decisões, sem depender da grande mídia, sem depender da histeria das redes sociais, sem depender de ninguém. E a revolução da consciência é exatamente esse caminho. Eu liberei o acesso aos meus 3 treinamentos completos, do iniciante ao avançado. É o arsenal que você precisa para parar de depender de dica, entender a economia de vez e proteger o seu patrimônio. E o mais importante, você leva o pacote completo com 12 meses de acesso e um preço extremamente acessível. A sua entrada financia uma bolsa integral para quem não pode pagar. As vagas ficarão disponíveis por tempo limitado. Venha fazer parte desse movimento. Para se inscrever é só tocar no link da descrição desse vídeo ou acessar josecobori.com.br. Boa tarde, professor Cobori. Tudo bem? Primeiramente, quero dizer que admiro muitíssimo o seu trabalho e toda a sua desenvoltura para tratar de assuntos sensíveis e complexos. Recentemente, vi um vídeo de um influencer bem famoso de finanças comentando sobre a gestão do atual prefeito de Nova York, Mandami. A fala dele abordou inicialmente uma frase de Margaret Thatcher, dizendo que o socialismo só dura até acabar o dinheiro alheio. Disse que o plano de Mandani de baratear a cidade, transporte público gratuito, creches gratuitas e etc., acabou quebrando o orçamento do governo. Ainda comentou que o prefeito colocou a culpa na gestão anterior. Por fim, criticou o plano do prefeito de taxação dos ricos, por entender que a medida se mostrou ineficaz e indicou indiretamente que a solução para o problema seria corte de gastos. O senhor poderia, por gentileza, tratar sobre o assunto? Obrigada. Abraços. Bárbara de Curitiba, Paraná. Bem, Bárbara, vamos lá. Ele, pelo que você falou, não sei quem é não, mas devo imaginar que quem seja, tem aí 2 ou 3 que sempre falam a mesma coisa. E assim, no seu relato aqui, ele usou todos os espantalhos que eles sempre usam, né? A famosa frase da Margaret Thatcher, que o socialismo só dura enquanto dura o dinheiro dos outros, o famoso corte de gastos, né? E que não adianta taxar os ricos. Eles não conseguem passar dessa página, né? Não conseguem evoluir. O pensamento deles tem a profundidade de um pires. Então, assim, na realidade, isso realmente é da gestão anterior, né? O município de Nova York já estava quebrado na gestão anterior, que inclusive era uma gestão democrata também, tá? Já estava quebrada. E, na realidade, o que ele está tentando fazer é o que eu sempre defendo aqui, né? Você tem que baratear os serviços públicos, até porque o serviço público deveria ser de graça ou subsidiado, como transporte público, saúde, educação, acesso a serviços básicos, né, de infraestrutura pública, tudo isso deveria ser fornecido pelo Estado. E isso, sendo fornecido pelo Estado, na realidade, ajuda todo o setor produtivo, né? Eu tenho batido bastante nessa tecla. E, obviamente, para você conseguir subsidiar ou fornecer de graça todo esse tipo de serviço, você precisa arrecadar de um outro lado. Alguém tem que pagar essa conta. Quem tem que pagar essa conta? Quem mais ganha dinheiro explorando os serviços da sociedade, que são os mais ricos, né? Então você tem que passar a taxar as grandes fortunas, taxar renda, taxar patrimônio, para que o Estado consiga fornecer esse tipo de solução para toda a sociedade, para toda a população de graça, né? Isso não é novidade nenhuma, ele não tirou isso da cartola, não inventou isso. Isso é inclusive o modelo que eu tenho dito que a China faz, né? Na China eles consideram que seria um setor que não é feito para dar retorno, né? É feito para atender a população, que seria um setor improdutivo, teoricamente, sob o ponto de vista do lucro, né? Então, o setor de saúde, de educação, o setor de transporte público, o setor de infraestrutura, de serviços básicos, né? Como água, luz, telefone, tudo isso deveria ser fornecido de forma ou gratuita ou subsidiada pelo Estado. Porque se você tem toda essa infraestrutura fornecida pelo Estado, o próprio setor produtivo vai se utilizar disso para continuar sendo produtivo, continuar dando retorno, né? Então, seria uma espécie de subsídio cruzado. E aí, como é que você sustenta um sistema como esse? Taxando renda, patrimônio e taxando, obviamente, os super ricos. Esses super ricos, gente, as pessoas acham que o rico vai pagar imposto, porque não.
ele não ficou rico em Marte, não ficou rico em Saturno, em Júpiter, ele ficou rico aqui na Terra. E se ele ficou rico aqui na Terra, ele ficou rico lá no país dele, na cidade dele, é porque ele se utilizou de toda a infraestrutura, inclusive de toda a sociedade, né? Tanto para produzir tudo que ele produz e gerar retorno, como para consumir tudo que ele produziu. Então, a riqueza é produzida por toda a sociedade, né? Então, essa riqueza que é produzida por toda a sociedade tem que ser melhor distribuída por toda a sociedade. É simples assim o raciocínio, né? Porque às vezes a pessoa fala, o cara é bilionário, o cara é super rico, como se ele tivesse feito tudo aquilo sozinho. Não, ele se utilizou de toda a sociedade, toda a infraestrutura fornecida pelo Estado, de toda a mão de obra fornecida pela sociedade para produzir o que ele produz, né? De toda a inteligência, de tudo que o Estado já investiu em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso foi feito pelo Estado. Então ele se aproveitou de todo esse investimento, se aproveitou de toda a força de trabalho da sociedade para produzir o que ele produz e dar lucro e ficar rico, bilionário, né? E a hora que ele produziu tudo isso e precisou vender, ele também precisou da sociedade para consumir tudo isso que ele produziu. Então, ninguém ficou rico, bilionário sozinho, né? Ele ficou, uma produção coletiva da sociedade, toda essa riqueza. E como ela é uma produção coletiva, ela não pode se concentrar na mão de poucas pessoas, ela tem que ser distribuída para a sociedade, né? E uma das formas, inclusive para o setor produtivo continuar sendo produtivo, competitivo, continuar dando lucro, ele precisa desse outro setor básico, né, que é fornecido pelo Estado para dar subsídio e dar competitividade para o setor produtivo. Inclusive, acho que eu estava até lá no podcast 3 Irmãos, a gente estava comentando como que é lá na China, né, com o problema demográfico, a população não é só na China, tá, gente? No mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? A gente tem um problema demográfico que as pessoas estão desesperançosas, né? Pela primeira vez, a geração atual acha que a situação de vida dela vai ser pior do que a da geração dos seus pais, da geração anterior. Então, isso é um sinal de falta de esperança, né, no futuro. Como existe uma falta de esperança no futuro, as pessoas não estão mais querendo casar, não estão mais querendo ter filhos, né? Todos os países estão com esse problema. Não só os países ocidentais, né, como a Europa já tem esse problema demográfico, o Japão, a Coreia do Sul, a China, né, o próprio Brasil, que já passou esse bônus demográfico. A gente hoje, as pessoas também estão se casando menos, estão querendo ter menos filho ou não estão querendo ter filho. Por quê? Porque é uma falta de esperança no futuro, né? E a gente estava discutindo que a China, nos planos quinquenais lá do chinês, eles já identificaram, né, que para resolver esse problema eles precisam dar esperança para a população, para a sociedade, para as pessoas. E uma das coisas que eles acham que deveriam fornecer é uma dessas que você citou, creche gratuita. Então a pessoa, pô, eu tenho que ralar, tenho que trabalhar, como é que eu vou ter um filho, como é que eu vou cuidar do meu filho, não tem creche, não tem... Então, se o Estado fornecer esse tipo de infraestrutura, esse tipo de segurança para as pessoas, é capaz das pessoas passarem, né, a ter mais filhos, a passarem a ter esperança no futuro, porque o Estado está fornecendo um serviço básico de atendimento a toda a sociedade, a toda a população. E, obviamente, isso tem que ser financiado, isso tem que ser pago por alguém, né? E o Estado, a forma que o Estado tem para pagar esse tipo de serviço é arrecadando. E ele vai arrecadar de quem? De quem naturalmente está se aproveitando de toda essa infraestrutura para ficar rico, né? Então, os super ricos, eles não ficaram ricos sozinhos, eles não fizeram tudo sozinhos. Eles precisaram, inclusive, do Estado, né, para que eles tivessem condições de atingir esses patamares. Então, o Estado nada mais justo que o que a gente chama um imposto progressivo. Um imposto, quem ganha mais tem que pagar mais, né? Isso é natural, tá? Isso não é nenhuma ideia mirabolante, não, tá, Bárbara? Então, basicamente é isso. E o Mamdani, ele foi eleito com essa plataforma, né? Ele é considerado um socialista, muçulmano socialista, e ele foi eleito com essa plataforma. A cidade de Nova York não foi ele que quebrou realmente. Se você olhar, você vai ver que a cidade de Nova York já estava quebrada, né? Esses influencers de finanças aqui que ficam falando isso aí, na verdade eles ficam repetindo coisas que eles escutaram, eles nem pesquisaram, tá? Porque como se ele tivesse assumido a prefeitura e em 2 meses ele quebrou a cidade. A cidade já estava quebrada, tá? Ele está tentando fazer esse equilíbrio, né? Fornecer serviços públicos de forma gratuita para a população, e quem vai pagar esses serviços públicos fornecidos de forma gratuita seriam os mais ricos. É taxar os mais ricos, tá? Essa é a ideia dele.
Ok, Bárbara? Espero ter te ajudado aqui. Pessoal, eu abri uma confraria, a Confraria José Cobori. Eu me encontro com vocês uma vez por mês para a gente conversar sobre os assuntos do momento, o que está acontecendo, o cenário, falar sobre tudo isso que a gente já fala aqui no canal, mas num grupo ali fechado da Confraria José Cobori. Muitos de vocês sempre perguntam como ajudar que esse canal continue transmitindo informações com base na realidade, né, e para o bem da sociedade. Então, quem quiser participar, o link estará aqui na descrição. Confraria José Cobori, a gente se encontra lá uma vez por mês para debater os assuntos do momento.